Olá a todos e todas, meu nome é Flávio Protásio Veras, e vou dar início, né, ao minicurso sobre imunofluorescência e microscopia aplicada às ciências biomédicas. Bom, o objetivo, né, desse minicurso é fornecer uma compreensão, dos princípios básicos. Então, a gente vai ter, uma noção sobre os princípios básicos e avançados, né, dessa técnica chamada imunofluorescência e microscopia, né? E a gente também vai discutir a realização dessa técnica, bem como os princípios básicos de microscopia. E, no final, a gente vai tentar explorar as possíveis aplicações dessa técnica, né? Desse conjunto de técnicas em diversas áreas das ciências biomédicas, como nós iremos ver. Bom, fazendo um breve histórico sobre a microscopia, né, o uso da microscopia na ciência. Então, basicamente, ela se iniciou com Zacharias Janssen, né? Então, basicamente, ele desenvolveu esse aparato ali por volta de 1580, o Brasil ainda era colônia ainda, e esse inventor holandês, né, é, desenvolveu uma espécie de microscópio que era complexo, composto aí por uma lente convexa e também uma lente ocular, que ele conseguia ver imagens da natureza, por exemplo, de forma ampliada. Algum tempo depois, mas basicamente uns 100 anos depois, existe uma figura, uma das mais importantes, que é o Leeuwenhoek, né, que ele foi pioneiro na observação de micro-organismos, né, a partir desse aparato que ele chamou de que foi considerado um primeiro microscópio, basicamente, né? Então ele conseguiu fazer uma produção em larga escala, né, com o seu próprio material, de mais de 500 microscópios. Então o aparato era mais ou menos, era totalmente manual, né? Então tinha uma espécie de umas roldanas aqui, onde colocava a amostra, ia para cima, para baixo, por exemplo, as amostras ficavam exatamente nesse ponto, né? E aí ele observava a partir, né, desse visor que tinha um certo tipo de lentes, né? E ele foi uma das primeiras pessoas a observar ali bactérias, protozoários e células sanguíneas. Algum tempo depois também deu um salto, existem outras figuras importantes, mas basicamente eu coloquei, né, a figura do Carl Zeiss e Ernest Abbe, né, que eles simplesmente eles desenvolveram esse uso da microscopia, né? Então eles conseguiram fazer lentes objetivas aí de uma forma que tivesse uma certa correção, né, de acordo com a amostra visualizada e melhorando consideravelmente a qualidade dessas imagens de microscópio. Nessa época já existia esses estudos aí sobre micro-organismos e tal, o início, né, de tudo, início da fisiologia da imunologia, né, mais ou menos aí nessa época, né, então eles melhoraram esses aparatos arcaicos, né, ao longo do tempo. E a partir desses estudos aí, né, eles postularam uma equação, né, onde existe o desenvolvimento, né, da resolução da imagem. Então, por exemplo, a resolução da imagem ela é baseada nessa equação aqui, né, onde a gente tem planos focais. O que que seria isso? Seria no plano X e no plano Y. Então, a gente tem uma imagem 2D. E aí, a partir disso, a gente tem um conceito chamado abertura numérica, né? Que é utilizado até hoje, nos dias atuais, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a magnificação, então eu tenho uma objetiva, por exemplo, uma lente de uma ampliação de 400 vezes, né? O tamanho de uma imagem, e outra, uma lente de 100 vezes. E aí a abertura numérica, né? Ela é calculada de acordo com cada equipamento. Então, a gente tem aqui 0,65 e 1,25. Então, a gente pode falar que quanto maior a abertura numérica, melhor seria essa resolução. E só para contextualizar, né, essas tecnologias assim, de 200 anos, elas são utilizadas no nosso dia a dia. Por exemplo, as lentes
das AINs, né, elas são utilizadas aí em óculos, né, de altas tecnologias e tudo mais, né? Eu coloquei aqui só um possível exemplo. Aqui é a sede das AINs ali na Alemanha, né, que ao longo do tempo se tornou uma empresa gigantesca nesse ramo. Outro fato histórico, né, seria a invenção de vidros especiais, né, pelo Otto Schutt, dois alemães, e August Kohler, né, que eles desenvolveram aí esses vidros ópticos, né, são vidros extremamente uma capacidade de resistência a alta temperatura, uma alta transparência, uma baixa dispersão, né? Então, as objetivas utilizavam, né, essas lentes, então eles se juntaram, os AIS se juntaram, fizeram um grupo, e o Otto Schutt passou a fornecer essas lentes para esses objetivos. E o Kohler ele foi muito importante do ponto de vista de desenvolver técnica de iluminação nesse campo claro. Então, a partir de agora, a gente está falando só sobre microscopia de luz, microscopia de campo claro, né? Microscopia básica. Então, foi permitido, assim, criar novas tecnologias, aumentar a resolução a partir de vidros especiais e também, né, a melhoria de iluminação, que passou a ser uma coisa importantíssima. Então, um exemplo, né, da chamada iluminação de Kohler, né, é que basicamente aqui da esquerda para a direita existe esse ajuste, né, a partir de um ajuste ali específico, a gente chama desse ajuste de Kohler, que mexe com diafragma, que são componentes ali do microscópio. Então, essa imagem do meio, por exemplo, ela está com uma resolução, vamos dizer assim, melhor do que, por exemplo, as imagens da esquerda. E da direita ela está um pouco estourada, mas aí depende do que você quer enxergar. Então, mas basicamente existe essa dinâmica aí de iluminação que você pode ter tanto uma iluminação com uma resolução, com uma visibilidade melhor e uma visibilidade pior. E colocando nos dias atuais, né, essas mesmas tecnologias, na verdade, esses princípios básicos, né, desses vidros especiais são utilizados, por exemplo, para os smartphones e notebooks, tablets e etc., computadores. Então, essa empresa Schutt, que fica na Alemanha, na cidade de Mainz, né, ela fabrica, além de vidros, de lentes para microscopia, ela fabrica esses vidros especiais para esses equipamentos. Bom, comentei basicamente sobre o microscópio de luz, né, sobre os princípios básicos de microscopia. Então, embora eu tenha falado especificamente sobre esse microscópio de luz, que é um microscópio comum, que a gente quem é acostumado a ver, tem nas clínicas de patologia, tem em laboratório de análises clínicas, laboratórios de pesquisas básico, etc. Mas os princípios são totalmente semelhantes para qualquer tipo de microscópio, né? E aqui, citando outros, a gente tem microscópio eletrônico, que permite visualizações de organismos na casa de nanômetros, por exemplo. Estereomicroscópio, que seria algo semelhante a uma lupa, né? Com uma luz específica, com uma resolução específica também, melhor. Microscópio invertido, de força atômica, e a gente vai focar basicamente no nosso minicurso em dois tipos de microscópio, que seria os microscópios de fluorescência e microscópio de confocal, que seriam importantes para visualizar imagens de fluorescência. Bom, as imagens de fluorescência elas são só observadas a partir da técnica de imunofluorescência, que é uma técnica molecular, né, de detecção, de observação de imagens. Então, qual seria basicamente os objetivos aqui? Então, a gente pode visualizar, identificar moléculas específicas em qualquer tecido e células. Qualquer tecido e célula. Princípios da imunologia são utilizados. Então, basicamente, a gente tem esse conceito de antígeno-anticorpo, dessa ligação forte, né?
Então, ela é importante para diagnóstico e prognóstico de doenças, né? Identificação de alvos farmacológicos. Então, isso é muito importante para pesquisa, para a gente identificar novos receptores, novas enzimas, novas moléculas ali que podem fazer parte de um processo fisiopatológico. E também o funcionamento de fármacos. A gente pode definir a cinética de um fármaco, a partir dessa técnica, a gente pode definir a eficácia, né, e mecanismo de ação de fármacos de maneira geral. Bom, e como é que funciona isso? O princípio da técnica, né, a gente tem basicamente a imunofluorescência direta e indireta. Então, aqui nessa parte de baixo, onde está escrito céu, né, a gente tem um tecido aqui, uma amostra, vamos imaginar assim. Em amarelo aqui eu tenho o antígeno. O que seria o antígeno? Seria o que a gente quer observar. Seria uma proteína, seria uma enzima, seria um ácido nucleico, alguma coisa assim do tipo. E o que a gente faz? A gente coloca um anticorpo, que a gente chama de primário, que esse anticorpo vai reconhecer, né, esse antígeno, e além disso, ele vai ter uma proteína fluorescente em sua estrutura. Então, o que acontece? Se esse anticorpo aqui, no caso, ele vai procurar lá o alvo, vai se ligar e vai brilhar. E o microscópio ele vai conseguir enxergar isso. Então, resumindo, é exatamente isso que a gente vai fazer. E ele é direta por quê? Porque o alvo, né, ele está ligado diretamente ao anticorpo primário com a sua proteína fluorescente. A indireta é um princípio semelhante, só que em vez do anticorpo primário ter a proteína fluorescente para a gente conseguir enxergar, é necessário um anticorpo secundário, que esse sim, né, vai ser detectado ali. Então, basicamente, a gente vai ter uma amostra que o anticorpo primário vai se ligar nela, né? E a gente vai ter anticorpos secundários que vai ligar especificamente nesses anticorpos primários. E assim a gente vai conseguir detectar. A imunofluorescência indireta, ela é uma das mais utilizadas devido à sua maior estabilidade, ela vai apresentar maior sinal e maior versatilidade, né? E a maior versatilidade por quê? Porque, por exemplo, os anticorpos primários, a gente ele é designado basicamente assim, ele é produzido em espécie. Então, o anticorpo ele é produzido em espécie, em hospedeiros, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem, por exemplo, anticorpo que é produzido em roedor, em coelho, em burro, por exemplo. Então, a gente tem três antígenos diferentes. Então, a gente consegue fazer uma mesma amostra, três marcações diferentes, por exemplo. Hoje em dia, até mais que isso. Né? Então, qual é o princípio? Então, a gente tem um anticorpo que é produzido em mouse, né? Ele vai se ligar nesse antígeno X, então ele vai reconhecer o antígeno X, né? E a gente vai precisar de quê? De um anticorpo secundário. Então, o secundário ele tem que ser necessariamente um anti-mouse, porque ele vai reconhecer o mouse, né? Anti-X. E o raciocínio é da mesma forma para outros. Então, a gente tem o rabbit aqui, que ele vai reconhecer o Y, e a gente vai precisar de um anti-rabbit para reconhecer esse anticorpo aqui. O Dunk, da mesma forma, tá? E a versatilidade é em relação, por exemplo, aos tipos de fluoróforos, que a gente chama de proteínas fluorescentes, que o anticorpo secundário vai ter. E só um detalhe, por exemplo, se a gente tivesse um mouse, por exemplo, anti-Y, mouse anti-X, a gente não ia conseguir definir quem era X e quem é Y, por exemplo. Então, essas multimarcações elas só vão funcionar se a gente tiver espécies diferentes, né? Da mesma forma, os secundários, por exemplo, se eu tenho um anti-mouse aqui, eu não vou poder usar o anti-rabbit, porque ele não vai reconhecer o anticorpo aqui, né? Então, ele só vai ser reconhecido por um anti-mouse, por exemplo. Bom, e esse reconhecimento, ele é baseado em comprimentos de onda, vamos chamar de cores, né? Desses fluoróforos ou proteínas fluorescentes.
Então, de maneira geral, né, os princípios da imunofluorescência eles vão funcionar. Então, hoje eu tenho aqui um espectro, tá? Que eu vou de 300 a 950. Então, basicamente, ele vai funcionar no infra vermelho, que é abaixo do vermelho, e no ultravioleta, que é acima do violeta, né? Então, quatro cores, basicamente, a gente utiliza. Então, aqui a gente tem comprimentos de onda de excitação e de emissão aqui, por exemplo, na casa dos 450, do azul, vamos imaginar assim, do 500, né, 520 aqui do verde, do 500, quase 600 aqui do vermelho, vamos dizer assim, um pouco acima do verde, e do próximo ao vermelho, 647. Então, reparem que essas, esses espectros aqui, né, esses comprimentos de ondas, eles não se sobrepõem. Embora tenha essa cauda aqui, mas o mais importante é o pico, né, de emissão e de excitação, né? E essas caudas aqui, essas pequenas, né, sobreposições, elas conseguem ser, elas não são significativas assim durante uma aquisição de uma imagem. Então, por exemplo, se a gente utilizar aquele mesmo, voltando aqui, né, um antígeno 1, né, se a gente utilizar, por exemplo, um 488, a gente não vai poder usar um 488 aqui nesse sistema. Vamos utilizar o quê? Um 594. Um 488 ele não se sobrepõe ao 594. E aí aqui a gente pode utilizar o quê? Um 650, entendeu? Então a gente utiliza é, essas três marcações utilizando anticorpos com colorações, vamos dizer assim, diferentes, né? Então, e se a gente utilizar, por exemplo, um mesmo, utilizando um sistema com um anticorpo secundário adequado para o anticorpo primário, se eu utilizasse aqui um 488 e 488 aqui, eu não ia saber quem é quem. Porque o microscópio ele não, ele vai enxergar cor, basicamente, né? Então, o que são essas cores, né? Como eu havia dito, microscópio, ele, vamos dizer assim, ele detecta em escala de cinza, né? E o que seria essa escala de cinza? As imagens, elas são em bits. Acho que muitos de vocês já ouviram falar de bits, por exemplo, até nos videogames, no Super Nintendo, por exemplo, é 16 bits, o Nintendo 64, PlayStation 1, 64 bits, e aí, a partir disso, né, surgiram essas tecnologias de resolução de imagem. Uma imagem de 4 bits significa o quê? 2 elevado a 4 tons de cinza. Então, eu tenho o que seria o som de cinza? Seriam imagens que varia do preto ao branco, né? Então eu tenho 16 aqui tons de cinza. Uma imagem de 8 bits, ela tem 256, que é 2 elevado a 8, 256 tons de cinza. O que significa isso? Então a gente pode ter um preto menos preto, sabe? Uma coisa misturada com cinza, uma coisa bem mais específica. E como é que a gente enxerga colorido, né? Então, a coloração é basicamente feita por software de computação. Então, eles conseguem determinar essa escala de cinza, né? E ele transforma essas escalas de cinza em cores, né? Que aí vai ter a mistura do RGB que a gente utiliza, então é vermelho, R de red, G de green e B de blue, né? Então RGB são essas três cores, então a gente consegue associar isso. Então a gente tem, por exemplo, essa imagem original, ela pode ser convertida dessa forma. E a cor, basicamente, é uma mera convenção. Se eu quisesse, por exemplo, utilizar vermelho, eu não gosto de vermelho, quero colocar um roxo, um lilás aqui, eu posso colocar. Não importa. Importa eu falar assim, não, aquele meu vermelho, aquele meu roxo significa um comprimento de onda de 488, por exemplo. O azul é o comprimento de onda X, mas se eu quiser colocar em vez do azul um amarelo, tanto faz, tá? E aqui eu trago uma novidade que é a utilização de nanobares, né? Que seriam os anticorpos produzidos em camelide. Então, eu falei dos hosts, né?
falei do mouse, falei do rabbit, falei do Gold não, do Dunk. Agora a gente tem uma nova linha de anticorpos, seja eles primários ou secundários, né, que são produzidos nesse gênero de animais. Um dos mais utilizados seria a alpaca, que é uma espécie de lhama que a gente tem aqui na América do Sul, e ele tem uma característica, né, de ter uma porção FAB do anticorpo, né, reduzida. Então, de maneira geral, a gente tem mais ou menos um anticorpo convencional entre 100 e 110 kilodaltons, e do camelide, né, do mapaca, por exemplo, em torno de 10 kilodaltons, ou seja, a gente tem um anticorpo 10 vezes menor do que o anticorpo convencional. E qual seria a vantagem disso? A gente então, a gente tem a lei de difusão de massas. Então, quanto menor uma molécula, por exemplo, mais fácil ela pode penetrar nos tecidos, nas membranas, né? As membranas fosfolipídicas, em transportadores, etc. E aí ela se ligar de maneira mais seletiva aí no determinado alvo. Dessa forma, porque só para vocês entenderem essa seletividade, então, quando a gente monta um sistema tradicional, né? Sem utilizar o nanobody, a gente tem um marcador orgânico, né? Então, a gente tem um percurso, de fato, a gente tem uma coisa física mesmo. Então, a gente tem um sistema maior do que utilizar somente o nanobody, que ele tem uma estrutura menor. Então, o nosso alvo, né, que é exemplificado em verde, obviamente um alvo genérico, ele, ele tem uma seletividade melhor utilizando os nanobots. Bom, agora vou colocar alguns exemplos em relação às aplicações. Então, por exemplo, para a gente determinar se um fármaco experimental reduz o processo inflamatório da COVID-19. Isso aqui é um trabalho publicado pelo nosso grupo. Então, basicamente, vocês já conseguiram assim ter um pouco de noção, mas agora a gente vai conseguir interpretar que seria uma imunofluorescência, né, do ponto de vista de experimental, do desenvolvimento de fármacos, tá? Então, a gente tem dois marcadores que são produzidos por neutrófilos, que são células do sistema imunológico que participam do processo inflamatório. Então, a gente tem aqui a histona H3 e o MPO, que estão marcados em verde e vermelho, né? O DAP aqui, ele é um marcador de núcleo, um marcador de ácido nucleico. Então, reparem que ele é, né, assim como a gente compreende que o DNA ele é mais ou menos esférico, não? Então a gente consegue observar isso aqui em microscópio, né, de fluorescência, microscópio confocal, tá? E o que acontece? Quando tem o processo infeccioso, né, durante a inflamação pela COVID, a gente tem o aumento do verde, né, do processo inflamatório e do vermelho. E aí a gente tem a sobreposição dessas três imagens. O que acontece, né? Resumindo, assim, quanto vamos dizer assim, a expressão, quanto maior você observar o verde e o vermelho, né, maior é o processo inflamatório. Quanto menor, menor é o processo inflamatório. Significa o quê? Que esse fármaco aqui, chamado DNase, ele foi capaz de reduzir, né, essa ativação de neutrófilos, né, essa liberação desses mediadores inflamatórios aqui no pulmão de modelos experimentais. E aí, nessa região, lembre-se, é importante que a gente identificar e localizar. Então, em determinadas regiões do pulmão, por exemplo, a gente consegue observar esse processo inflamatório com esses marcadores em verde, vermelho, né, e a redução, né, deles com esse fármaco. E a gente pode localizar, por exemplo, aqui também teria um outro trabalho do nosso grupo, né? A gente demonstra, né, a infecção do vírus SARS-CoV-2, né, em tecido adiposo de seres humanos, tá? Então, essa imagem aqui, né, a gente chama Bright Field, que seria o campo claro, um microscópio convencional, e a gente consegue fazer a sobreposição dessa imagem, né, utilizando mecanismo de imunofluorescência. Então, nessa imagem, a gente tem a proteína spike e o RNA de dupla fita, que são marcadores aí do vírus, tanto do material genético quanto da estrutura, né, do envelope.
E aí eu tenho o lipid detox, que é um marcador de lipídios, né, de adipócitos, né? Então a gente vê que essas bolinhas aqui são as gotículas de gordura. Então, pô, realmente tem tecido adiposo ali, de fato é o que a gente está querendo, né? Porque a gente só pode confiar no objeto mesmo sem a gente ver mesmo. Ah, o que que é o tecido adiposo? Não, o tecido adiposo é o adipócito, é uma célula que tem gotículas de gordura, etc. Então a gente está observando isso. E a gente fez a sobreposição da imagem. E quando a gente dá o zoom nessa determinada região aqui, a gente consegue observar, né, os vírus, né? Então, a gente consegue observar, por exemplo, o verde, o roxo aqui, né? Dessas imagens aqui, o vírus basicamente infectando essas células, né? Mostrando que uma infecção in situ, né? Outra forma, né, de detecção seria, por exemplo, determinar a localização em tecido cerebral pós-morte. Então, esses aqui são indivíduos que vieram a falecer pelas consequências da Covid-19, e a gente conseguiu, assim, um trabalho também do nosso grupo, para exemplificar, tá? Então, isso aqui é uma autópsia de cérebro, então a gente utilizou marcações do vírus, da mesma forma, e de GFAP, que é uma célula, ele é um marcador de astrócito, que é uma célula importante para manter a homeostase metabólica ali do cérebro, né, de todo o sistema nervoso central. Então, a gente demonstra que quando a gente faz a sobreposição das imagens, né, a gente repara, por exemplo, que o vírus está aqui também nessa célula, está aqui nessa célula, está aqui nessa célula, e a gente tem um material genético aqui. Quando a gente faz a sobreposição, a gente observa que os vírus eles podem contribuir ali para um distúrbio metabólico, uma neuroinflamação ali, né, durante a Covid-19. E aí, só que a gente utiliza essas informações como um guia. O que que seria isso? Então, por exemplo, bom, a gente tem essa informação. A imunofluorescência, ela não é uma técnica, assim como qualquer outra técnica, que vai resolver todos os problemas do mundo, mas ela pode guiar. Então, baseado nisso, o que que a gente fez? A gente utilizou essas imagens como um auxílio de achados clínicos. Então, por exemplo, imagens de ressonância magnética do cérebro, a gente demonstra que regiões específicas aqui demarcadas e quantificadas, né, foram afetadas. Então, a gente tem, por exemplo, o marcador, né, que mede, né, marcador clínico, né, que mede, por exemplo, a incidência de ansiedade e depressão. Então, a gente tem regiões, né, que foram atrofiadas, né, ali do cérebro, né, e isso está associado, por exemplo, ao marcador de ansiedade, bem como aqui um marcador de depressão, tá? Então, outros marcadores bioquímicos, eles poderiam ser utilizados. Então, bom, e se a gente marcasse, por exemplo, o metabolismo de astrócitos, já que eu vi, será que ele foi de fato afetado? São coisas que, por exemplo, a imunofluorescência ela não vai conseguir te responder, mas vai conseguir te dar um guia. Então, o avanço tecnológico, né, está sendo desenvolvido ao longo de todos esses anos e nos dias atuais, eles são bastante importantes. Aqui é uma imagem, né, de uma determinada célula, de um tecido, na verdade. Então, eu tenho uma imagem aqui, por exemplo, do microscópio de fluorescência convencional. E aí, aqui dá para observar uma coisinha azul, um marcador em verde aqui. Ok. E aí, vou mostrar para vocês, por exemplo, a diferença entre microscópio de fluorescência tradicional e microscópio confocal. Então, a mesma imagem realizada em microscópio confocal, a gente consegue observar muito mais, a gente consegue ter muito mais informações acerca de um tecido. Então, por exemplo, bom, isso aqui em azul parece que é o núcleo da célula, então a gente consegue observar melhor. Ó, tá vendo que além dessas vilosidades que a gente tem observado, a gente observa, por exemplo, parece que tem umas proteínas aqui em vermelho também que não estavam que a gente não conseguiu enxergar aqui. Além disso, tá vendo essas pontinhas em verde também? Não conseguiu observar nessa imagem. Então, a melhoria da resolução não é simplesmente para a gente deixar uma imagem bonita,
Ah, aquela imagem está ali bonita. Tanto é que a gente tem coisas que só o microscópio de fluorescência já resolveria, né? Então a gente tem que saber exatamente o que é o objetivo, o que que a gente quer para poder utilizar a técnica mais correta. Então a diferença principal seria basicamente na, na luz, né? São basicamente, então a gente tem um, um né? Uma fonte, né? Uma fonte de excitação. Então, o que acontece no microscópio? Então, a gente tem uma imagem, né? Que a gente tem uma energia que excita, por exemplo, a amostra, e a amostra emite um sinal que ele vai ser detectado por uma câmera. E é o princípio básico da fluorescência, né? O microscópio de fluorescência e o confocal também. Então, eu tenho uma excitação aqui na amostra e a imagem ela reflete, que ela volta, né? No comprimento de emissão, de acordo com a proteína fluorescente, e para uma câmera ou um detector. Bom, e qual seria a diferença? Então, basicamente, o microscópio de fluorescência, a gente tem uma única fonte, uma única luz, por exemplo, de excitação. Então, a gente tem uma das mais comuns seria uma lâmpada de UV ou uma lâmpada de mercúrio, por exemplo, e ela passa por um filtro. É como se você tivesse uma luz branca e colocasse, sei lá, um papel transparente verde ou vermelho, e aí ele passasse, filtrasse todas essas energias para um comprimento de onda do verde, colocasse aqui, né, e fosse detectado. O confocal, não. A energia ela é muito maior, ela é baseada em lasers. Então, por exemplo, eu não preciso de filtro. A energia ela já vai direto. Então, eu tenho uma energia, um laser, comprimento de onda verde, certinho, uma luz extremamente específica. E o que acontece? Quanto maior a energia, maior a especificidade, né? E melhor a resolução. Então, por exemplo, ela tem uma excitação mais direcionada, então aqui no microscópio de fluorescência você observa uma desordem aqui, né, desse mecanismo de excitação, enquanto que com focal você vê ali certinho uma luz extremamente direcionada ali para o que você quer. E aí, quando chega no detector, você vê que chega exatamente o ponto que eu quero. E aqui no microscópio de fluorescência, não. Você enxerga basicamente vários, além do seu ponto principal, você enxerga outros artefatos devido exatamente a essa fonte de energia. Então, basicamente, essa seria a diferença. E, além disso, tem um mecanismo de regulação que chama pinholes, né? Seriam fisicamente, seriam buracos mesmo, é uma coisa meio física. Então a gente consegue regular. Então, se a gente aumenta o pinhole, a gente coloca mais energia ali. Então a gente deixa uma imagem menos específica, porque vai entrar qualquer tipo de luz ali. E se a gente fecha, né, aquela imagem ali vai entrar certinho, exatamente no ponto que eu quero. Então a gente deixa ele mais fechado possível, tá? E aqui, basicamente, é um setup, né, de um microscópio confocal. É, é, Todos aqueles princípios básicos, eles são utilizados aqui. Então, a gente tem as objetivas, que elas ficam aqui, ou microscópio reto ou invertido. Esse aqui é invertido, então as objetivas elas ficam aqui embaixo. Aqui é um fotodetector, uma câmera, vamos dizer assim, né? Aqui você consegue mexer no micro, no macro, você consegue ver no ocular, é um microscópio como qualquer outro, apenas, né? Teria um sistema de detecção, um pinhole colocado aqui, e ele é um equipamento totalmente eletrônico, você controla tudo por computador. Então, as imagens elas são captadas pelo computador, você consegue mexer na intensidade dos lasers, então você não pode colocar uma intensidade muito forte, embora a energia maior seja importante, ela também pode prejudicar, então ela pode queimar a sua amostra, por exemplo, então você tem que ter aquele controle, né, adequado, né, certinho do que você está querendo observar, né? E aqui são outros sistemas de detecção, lâmpadas de UV, de mercúrio, etc. E o equipamento é extremamente caro, né? O que torna, que eu vou falar no final, mas eu vou repetir, né?
Eu vou repetir isso no final, mas basicamente assim, um equipamento que custa gira em torno de US$ 1 milhão, né? R$ 1 milhão, perdão, né? Dependendo do sistema. Mas no sistema básico é R$ 1 milhão. E ele necessita ficar nessa uma mesa, né, que é aquela prova de impactos, né, uma mesa de impactos e de ruídos. Então, uma mesa que tem um amortecimento aqui. Então, se a gente bater aqui, o microscópio, bater aqui nessa mesa, acontecer algum acidente, a imagem ela não vai tremer por conta dessa tecnologia, né, que é extremamente importante. Porque são equipamentos extremamente sensíveis. Então, tocou aqui, às vezes você vai pegar um celular, às vezes você vai pegar no mouse aqui do computador, fazer qualquer coisa. Já é suficiente para você ter uma imagem distorcida. Por quê? Porque você faz um scanner da imagem. Então, por mais que, por exemplo, esse setup aqui tem demonstrado uma célula só, tá vendo? Duas células, né? É uma coisa muito pequena, mas mesmo assim ele faz o scan de uma maneira muito rápida, lógico. Então, se você interrompe esse scan, a imagem ela fica distorcida, você vai ter que repetir. Então, além daquele R$ 1 milhão, você tem que tem que ter um computador bom, né? Tem que ter um computador extremamente rápido, com um processador adequado aqui para resolver, né, processar essas imagens, né, e, e dentre outros, né, e a manutenção também. Por exemplo, uma objetiva de um equipamento desse, com uma abertura numérica adequada para um microscópio de confocal, custa em torno de R$ 50 mil, basicamente. Então, são equipamentos extremamente caros, sensíveis. Você tem que ter um sistema de ar-condicionado ali, né? Enfim. Aqui, só para demonstrar outro mecanismo, né? Então, a gente tem uma célula, né? E aqui está a marcação de microtúbulos, que é muito importante, por exemplo, para são alvos, por exemplo, para quimioterápicos, para tratamento de câncer. Então, né, o desarranjo desses microtúbulos, eles são importantes, alvos aí, né, para os fármacos quimioterápicos. Então, por exemplo, aqui é um microscópio confocal, mas ainda assim existe coisa melhor do que um microscópio confocal, que seria o quê? Um sistema de super resolução. Incrivelmente, a gente tem exatamente a mesma imagem, com uma perspectiva completamente diferente. De fato, essa imagem aqui da direita, ela tem uma. Você consegue ver o fenômeno biológico aqui, a polimerização de actina, né? Certinho, você consegue ver cada ponto aqui dessa imagem, você consegue definir coisas melhores. E a importância disso, gente, eu falo para vocês, a cada ano, né, esse ramo da microscopia, ele se desenvolve. Então, por exemplo, eu estudo microscopia, imunofluorescência, imagem de fluorescência há quase 10 anos, mas todo ano, todo tempo eu aprendo alguma coisa. Seja por equipamentos novos, seja por novos métodos de análise de imagem, seja por qualquer coisa. Então, em 2014, né, foi laureado para esses três cientistas aqui o Prêmio Nobel de Química, né, pelo desenvolvimento desses microscópios de fluorescência. Se vocês forem parar para pensar, microscópios surgiu há muito tempo. Basicamente, está ocorrendo um aprimoramento desse equipamento. Então, eles usam, em vez de uma incidência de um fóton, agora vão usar dois fótons. Então, o super resolução, como é que faz isso? São equipamentos, né? Um software que você consegue, que é muito importante, eu já digo, o confocal, o equipamento, super resolução, eles são extremamente importantes. Mas o software de imagem, de análise de imagem, é muito, muito, muito importante. Porque você consegue ali. A utilização hoje em dia da inteligência artificial, né, ela passa a ser importante também nesse auxílio aí na análise de novas imagens. Então, basicamente, qual seria a diferença agora de um confocal, né, para um super resolução? Gente, o equipamento é o mesmo. Basicamente, você coloca um módulo, né? Você faz um upgrade de um confocal, né?
Só que você vê que a diferença é muito grande. Então, por exemplo, então a gente já falou do laser de excitação, lembra? Abertura numérica numa uma lente tal, né? De 1.5 é extremamente boa. E a gente tem, por exemplo, um diâmetro ali de emissão, sei lá, de 250 nanômetros. O que acontece com o microscópio de superresolução? Ele tem, é como se ele fizesse uma regulação ali desse mecanismo de excitação. Então, o que é que ele faz? Ele excita, só que a amostra de interesse, de fato, ela está no meio. Lógico, você vai pegar um pouco aqui de proteínas que não são de interesse, né? Só que você pega bem menos. Então, quanto mais verde aqui, mais específico é. Então, o que que eles fizeram? Conseguiram utilizar um laser, né? Um sistema de depleção exatamente desse halo aqui inespecífico. E aí, quando você faz a sobreposição, o cálculo, o software já faz isso, você tem uma emissão menor, né, da sua amostra. Então, em torno aqui de 5 vezes menor, o que traz exatamente todos aqueles pontos ali de uma forma extremamente bem definida. A evolução, né, desses microscópios permite que você aborde sistemas, né, em 3 dimensões, por exemplo. Então, graças a esse desenvolvimento desses microscópios de software, a gente consegue observar imagens em tempo real em 3 dimensões também. Essa aqui é uma imagem de confocal, né, em 3 dimensões, onde é observado, né, proteínas estruturais aqui em vermelho, você consegue ver determinadas estruturas, isso tudo graças ao software, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, esses equipamentos também, eles podem operar, né, por um sistema de 2 fótons, ou two photon, né? O que que seria isso? Significa que você tem uma energia melhor utilizada por 2 fótons. Então, por exemplo, a gente tem um simples fóton, como se fosse um único caminho de excitação aqui por um fóton. Os 2 fótons, o que acontece? Você tem uma energia de excitação maior, então você basicamente divide, né? Você faz uma quebra ali, né? Desses 2 pontos, né? Desse único, você faz uma quebra em 2 pontos dessa única fonte de excitação. Então, basicamente, aqui você tem, né? Então, quanto mais assim você vê que a imagem de um fóton simples, que já é muito boa, ainda assim ela consegue vazar, está vendo? Então, esses pontos aqui, eles vazam. Então, você pega a sua amostra de interesse, a molécula de interesse, mas você pega outras coisas ali do lado. O tio fóton, óbvio que ele vai pegar também, mas ele tem uma especificidade, uma seletividade muito maior do que somente de um fóton. É. Outras questões, né, que eu vou demonstrar aqui para vocês, né, que está super em alta, são a detecção de eventos biológicos em tempo real, né? Então a gente chama disso de microscopia de intravital. E você basicamente utiliza esses microscópios, mas você consegue filmar os eventos biológicos. Então, por exemplo, isso aqui é uma infecção, né, com o SARS-CoV-2, que ele é colorido, vamos dizer assim, ele vai emitir uma fluorescência em vermelho, né? Então, basicamente, a gente tem uma célula infectada. Deixa eu colocar aqui o vídeo de novo. Você tem uma célula infectada, né? Então, a gente consegue observar o momento que essa célula, por exemplo, ela morre, que tem mais ou menos um tempo. Aqui, esse vídeo durou, sei lá, 30 segundos ou menos, né? E a gente conseguiu filmar, né, essa infecção por 40 horas. E também, né, aquele era in vitro, então a gente consegue determinar modelos de infecção, né, de inflamação de pele, né, em vivo. Então, por exemplo, aqui em verde a gente vai observar a migração de neutrófilos, né? Seria a primeira parte do sistema imune inato. Então, você tem uma infecção, você tem um trauma, você tem uma inflamação, essas células são as primeiras a chegarem ali,
no foco da inflamação, da infecção. Então, por exemplo, aqui você observa que essas células elas estão passando pela corrente sanguínea e está ocorrendo aqui o processo de homeostase. Está tudo certo ali. Por quê? A gente tem em torno de 90% de todas as nossas células que passam, né, que estão ali na circulação de leucócitos, da linhagem de células brancas, vamos dizer assim, são neutrófilos. Então, é normal que a gente observe essas células passando em mecanismo de homeostase. Quando a gente tem uma inflamação, aí numa doença chamada psoríase, que ela é mediada, por exemplo, pela presença da IL-17, que é uma citocina. Quando a gente coloca a IL-17, a gente vai induzir esse processo inflamatório. Então, essas células, elas migram exatamente para o local da inflamação para tentar combater ali, né, todo aquele processo. Então, a gente consegue fazer isso nesses microscópios confocal, que a gente chama de uma técnica chamada intravital, né? Isso é muito, está super em alta hoje em dia, que a gente consegue observar. Imagina você conseguir observar em tempo real os fenômenos biológicos, né? Então é importante para a gente conhecer a fisiopatologia, desenvolver novas drogas, entender todo o nosso sistema em tempo real. Além disso, né, um, a gente pode, por exemplo, determinar a interação entre dois alvos, duas proteínas. Então, a gente tem esse ensaio de ligação, chama PLA, né? Que a gente faz? Basicamente, quando existe uma amostra, né? Então, a gente tem aqui em verde e em amarelo, dois antígenos diferentes. Lembre-se, a gente vai utilizar dois anticorpos, um específico para esse e outro específico para esse, com hosts diferentes. Então, por exemplo, vou usar aqui o mouse anti-amarelo, vou utilizar um rabbit anti-verde, tá? E isso que a gente faz com uma espécie de hibridização, né? A gente coloca um anticorpo secundário. Então, quando eles se aproximam, quando eles têm uma afinidade, eles se anelam, então ele forma tipo um complexo aqui, né? E esse complexo, aqui em D, né, a gente tem uma otimização desse sinal, então eu tenho uma complexação ainda maior dessa reação, e aí a gente tem, né, quando tem uma complexação adequada, as proteínas fluorescentes ligadas aqui, elas ficam ativadas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, em vez de a gente detectar dois marcadores diferentes, a gente vai detectar apenas um, isso quando a gente tiver interação. Então, por exemplo, essa imagem aqui, que está em vermelho, indica que eu tenho uma interação entre dois alvos. Às vezes você quer ver uma proteína que ela pode estar envolvida na fosforilação de outra, ou um fator de transcrição que vai ativar um outro. Então, tudo que a gente está enxergando aqui nessa imagem em vermelho significa que essas proteínas é, elas foram conectadas em determinados sistemas biológicos que você está tentando estudar. Então, basicamente, é um modelo muitíssimo interessante, né? E se não tiver interação, a gente não vai conseguir observar nada, só apenas o núcleo da célula que você coloca ali para tentar identificar, mas o vermelho a gente não enxergaria, por exemplo. Bom, então, para finalizar, né, a gente vai falar um pouco agora das vantagens e desvantagens da imunofluorescência e como resolver alguns problemas. Então, basicamente seria um resumo de tudo que a gente já viu. As vantagens seriam detecção específica das moléculas-alvo, né? Interações entre proteínas, entre ácido nucleico, enzimas, o que você quiser utilizar, né? Detecção de moléculas de concentrações muito, muito baixas. Por quê? Imagina que a gente consegue observar a nível celular, a gente consegue observar aquela célula, assim, a gente consegue ver alguns pontinhos, já é suficiente, diferente de outras técnicas. Às vezes ensaios bioquímicos, você precisa ter um volume de moléculas ali para você detectar. Na imunofluorescência, concentrações extremamente baixas, você já consegue ver.
visualizar tudo que a gente viu até agora, visualização direta da localização. Você não vê, tá, não, você consegue observar, ó, tá no citoplasma, tá no núcleo, tá no tecido X, tá no tecido Y, etc, né? Detecção simultânea de moléculas, então a gente consegue observar várias moléculas e vários campos de atuação, como a gente observou aqui, né? Então a gente tem aplicações na farmacologia, na imunologia, neurociência, bioquímica, no estudo do câncer e por aí vai, né? Desvantagens e problemas da imunofluorescência, né? Nem tudo são flores. Então, basicamente a gente tem alguns problemas, né, em relação a vantagens e desvantagens. Então, a gente tem a reatividade cruzada de anticorpos, né? Então, ele pode se ligar a antígenos não específicos, resultando em sinal falso positivo, né? Isso pode acontecer. Então, a gente não pode confiar cegamente, né, numa imagem que ela tá. Você tem que, lógico, você tem que enxergar o que está brilhando, mas não é só isso. Você tem que enxergar, não, é isso mesmo. Pô, mas esse formato está estranho, ou ele não está no núcleo, está numa região, entendeu? Ou outras coisas que vêm a decorrer, os famosos artefatos, né? A autofluorescência em alguns tecidos, elas são extremamente preocupantes, né? Tem tecidos que possuem células que já têm uma autofluorescência intrínseca ali, que vai certamente interferir na detecção. Então, imagina, você quer colocar a fluorescência ali, você quer identificar, mas se o negócio já está com uma fluorescência enorme, você não vai conseguir enxergar a sua amostra de interesse. A penetração de anticorpos, isso em tecidos densos, isso é extremamente complexo ainda. Então, você tem que conhecer o que que é seu tecido, você tem que estudar coisas básicas, né, de fisiologia. Ah, não, meu tecido é o pulmão, ele tem tal coisa, meu tecido é o cérebro tem muito tecido adiposo, isso pode ter muita interferentes, ou eu tenho fígado que tem muita, enfim, né? Os artefatos de fixação. Então, por exemplo, quando a gente tem uma amostra, a gente tem que fixar ela para poder a gente parar todas as reações bioquímicas ali, para a gente enxergar literalmente uma fotografia do que a gente quer ver, né? Então, a gente tem que fixar as amostras, geralmente a gente utiliza PFA, formalina, que é PFA é paraformaldeído, formalina, acetona, metanol, uma série de solventes orgânicos, né? Isso pode atrapalhar, ajuda, mas também pode atrapalhar. Então, pode ocorrer uma deformação dessas células e perda desses antígenos. E, como eu já havia dito, uma grande desvantagem disso, né, é que os equipamentos são extremamente caros, especializados, tudo importado. Então, os equipamentos custam ali uma média de R$ 1 milhão, né? Então, precisa ter conhecimento técnico para utilizar, para fazer as aquisições e análise de imagem. Não é simplesmente, vamos fazer uma imunofluorescência, que é fácil, talvez seja uma das técnicas mais fáceis que tem comparado com outras, né? Receita de bolo, você pinga o anticorpo, você faz esse processo de lavagem só, né? Só que você tem que. Vamos tirar uma foto. Não é só isso. É muito difícil. É muito difícil. E aí, solução de problemas. Então, como é que a gente pode solucionar, por exemplo, a reatividade cruzada de anticorpos? Então, a gente tem que certificar, comprar anticorpos, produzir anticorpos e ter uma validação, ter uma empresa confiável, ler artigos que já utilizaram os mesmos anticorpos, procurar uma confiabilidade. E uma das coisas que são feitas, isso aqui assim, é muito, não é muito comum as pessoas fazerem isso, mas é necessário. Por exemplo, a validação de anticorpos. Aqui, nesse momento, não interessa quem é vermelho, qual tecido está interessando aqui para a gente. O que acontece é que a gente está observando, né, essa marcação, está bonita e tudo mais, em um determinado tecido, tá? Azul é o marcador de núcleo
E vermelho é marcador de uma célula, de algum marcador de célula, tá? E aqui é um camundongo, né? É uma espécie, né? Um modelo, seria WT, que seria selvagem. Seria, vamos dizer assim, entre aspas, normal, tá? E o que acontece? Eu vou fazer essa reação numa mesma utilizando o mesmo anticorpo em um camundongo ou um sistema que seria KO ou nocaute, né? O que seria um sistema nocaute? Significa que eu não tenho a presença da proteína vermelha. Então, quando eu pegar meu anticorpo, fizer imunofluorescência em um animal, por exemplo, modelo experimental, KO, nocaute, ou seja, que não tem a proteína vermelha, o que eu esperaria? De fato, ó, como você pode observar, não tem. Então, esse anticorpo é válido, ele é confiável, né? Porque eu fiz uma depressão genética utilizando, né, mecanismos de biologia molecular ali. E se fosse o contrário, por exemplo, se mesmo utilizando o KO aparecesse em vermelho aqui, significa que o anticorpo ele está reagindo com uma outra coisa que não é do seu interesse. Autofluorescência. Essa aqui é muito complicado de tirar. Então, utilização, a gente chama de reagente de Quentin, que ele faz uma limpeza. Essa imagem está muito bonita, né? Mas ela tem uma autofluorescência que ela pode atrapalhar. Então, aqui você dá para enxergar o marcador em amarelo, verde, aqui você consegue observar umas células em vermelho, né? E aqui uma mancha em amarelo, vamos dizer aqui, né? Esse aqui seria a autofluorescência. Então, quando a gente utiliza esses reagentes, né? Esses reagentes prontos, a gente pode utilizar, são os melhores. Sudan Black, que é um composto que ele é extremamente barato, né, para determinados tecidos. Então, ó, a gente fez uma limpeza, a gente conseguiu enxergar melhor essas interações, né, dessas células, desse sistema aqui, desse tecido, tá? Então, as soluções dos problemas, elas podem, elas estão aí para resolver, né, todo esse tipo de problema. Outro tipo de autofluorescência que é muito difícil seria a presença de células vermelhas, né? E elas têm uma reatividade muito forte com anticorpos. Então, por exemplo, esse tecido aqui específico, né? Embora a gente tenha o sinal aqui, esse aqui provavelmente é um epitélio, não sei falar para vocês, tá? Mas também não interessa agora. Ele está marcando aqui, né? Uma autofluorescência dessas, provavelmente, hemácias, né? Hemácias, eritrócitos, plaquetas, etc. Então, tem mecanismos que você consegue limpar, fazer tipo uma lise, né, dessas células aqui. A gente consegue fazer essa limpeza. Então, por exemplo, aqui eu já não, aqui tudo é hemácia, tá? Aqui tem, provavelmente isso aqui é um vaso sanguíneo, né? Tá com cara de ser vaso sanguíneo e você consegue eliminar isso para você ter exatamente a sua marcação específica, né, após o tratamento aí com esses reagentes. Outra coisa é a penetração de anticorpos. Então, a solução seria a gente permeabilizar essas amostras com, com soluções detergentes. Então, por exemplo, aqui embaixo, né, é uma amostra onde não foi feita permeabilização, né? E acima aqui a gente fez, né, o mecanismo de permeabilização. Então a gente observa que a permeabilidade, o que seria isso com esses detergentes? Então, a gente aumenta a permeabilidade de membranas, de barreiras biológicas, né, à entrada dos anticorpos. Então, o anticorpo ele consegue entrar ali, se ligar aos seus sítios específicos, tá? A permeabilização, ela é facultativa, né? Ela depende, por exemplo, se eu quiser olhar uma proteína de membrana ali, eu não posso permeabilizar porque isso pode atrapalhar, né, o meu entendimento ali do que eu estou querendo, né? Então, tem uma série de questões, dependendo da sua pergunta. Ah, eu quero ver tal coisa, então o que que é? Ah, eu quero ver uma proteína. Ah, ela está onde? Ah, está no citoplasma, então tem que permeabilizar. Ah, eu quero ver um receptor. Ah, esse receptor ele é de membrana, ele é um transportador de membrana. Ah, é. Então, onde é que é a cauda citoplasmática? Isso é importante também
né? Então, são perguntas simples. É tudo muito simples. Você tem que, eu quero ver é, uma célula, eu quero ver um marcador ali no pulmão, então eu quero ver no coração, quero ver no cérebro. Bom, mas qual a região do cérebro que essas células, esse marcador vai estar? É você estudar coisas básicas. Ah, não, ele vai estar no hipocampo, no córtex pré-frontal. Aí você já faz o direcionamento, sabe? Você também tem que ter o conhecimento básico de biologia. E artefatos de fixação, ele é muito é um dos principais problemas, vamos dizer assim, que a gente utiliza como solução a recuperação antigênica. Então, a gente faz uma reação bioquímica, né? E o que seria a recuperação antigênica? Então, quando tem defeitos na fixação, né, os antígenos de interesse, ele faz cross-link, então ele se liga com outras proteínas pode ser proteínas de matriz celular, matriz extracelular, pode ser qualquer coisa, mas eles ficam impedidos do anticorpo se ligar nele. Então, a gente não enxerga nada, a gente não consegue enxergar nada. Então, a gente faz uma reação bioquímica, seja por é, alteração de pH e ou temperatura, e a gente consegue desligar, né, o antígeno de interesse da proteína que não tem nada a ver com o que você quer. Aí o anticorpo ele começa a se ligar. E isso é extremamente importante. Aqui são marcadores, né, de citoesqueleto. Então, basicamente, aqui a gente utiliza, né, essa recuperação antigênica, né? Então, por exemplo, aqui seria na esquerda, está escrito PBS, seria sem recuperação antigênica. Você vê assim, nossa, tá cheio de a marcação ficou linda, né? Depende. Isso aqui é tudo, a maioria é artefato. Quando utiliza um mecanismo de recuperação antigênica, você consegue observar, né, coisas ali específicas. E você também tem que ter uma boa noção do que você quer. Lembro que eu mostrei alguma coisa de pulmão. Por exemplo, você tem um tecido ali. Você tem que ter um pouco de noção do ponto de vista assim, bom, eu não vou ter 100% de inflamação, eu não vou ter 100% de células ali, eu não vou ter, sabe, nem tudo vai estar. A biologia é uma coisa muito dinâmica, né? Então, por exemplo, você vai, espera-se que você tenha um pouco de noção do ponto de vista assim, ó, não, eu tenho que ter alguma coisa, mas não pode ter, por exemplo, uma marcação desse tipo. Então, eu tenho que ver uma coisa mais ali específica, né, pontual, né? E olha a diferença da imagem quando é feita uma recuperação de gene. Bom, gente, então eu vou encerrar por aqui. Então, basicamente, eu coloco aqui um pouco das aplicações da imunofluorescência, que é uma técnica que ela é totalmente dependente da microscopia, que é extremamente importante, né? E importante para quê? Né? Diagnóstico médico, pesquisa em biologia molecular, né? Identificação de patógeno, monitoramento de expressão gênica, rastreamento de proteínas e desenvolvimento de novos fármacos, tá, gente? Então, eu encerro por aqui. Aqui está o meu e-mail de contato, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, estou totalmente à disposição, tá? E, inclusive, para fazer colaborações, caso você tenha até uma espécie de consultoria, caso eu possa ajudar, tá? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.